Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Triste foi vê-lo na cruz, canta a irmã Isabel. Triste foi o ver pregado em uma cruz, com o corpo marcado por alguém que o açoitou. O mundo contemplava com ódio e irritação, mas tu respondia com amor e compaixão. Quando traspassaram com uma lança, ai que dor Jesus sentiu, seu semblante não mudou. Quando eles rasgaram suas vestes, o seu coração rasgou, mas de amor. Triste foi ouvir no monte ele chorar, e um anjo ao seu lado tentando consolar. A noite entristeceu, o ar até parou, o solo gemendo, suas lágrimas sugou. Quando pregaram no madeiro, ai que dor Jesus sentiu, seu semblante não mudou. E quando as portas do céu se abriram, seu espírito entregou, mas nos salvou. Nós cumprimentamos a todos os nossos ouvintes, nossos irmãos, por quem nós temos um apreço especial por esta audiência, por esse povo que tem nos acompanhado durante todas essas programações. Amados irmãos, amados ouvintes,
Essas bem-aventuranças de São Mateus, capítulo 5, as quais foram palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Mestre, o nosso Pai. Ele disse em São João 13, versículo 13, vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele foi o nosso exemplo, até mesmo exemplo no lava-pés. Ele lavou os pés. No próprio Evangelho de João, capítulo 13, você vê que ele lava os pés de todos os discípulos e ordena que eles lavassem os pés uns aos outros. E a todos, ele ordena a todos que assim o fizessem. E em relação a estas ordenanças, a essas palavras, é importante nós observarmos que a bem-aventurança está exatamente relacionada ao conhecimento daquilo que tem que ser feito e praticar aquilo que você sabe que tem que ser feito. Eu ainda estou citando o Evangelho de João, capítulo 13, agora o versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Veja que é uma bem-aventurança. Se as fizerdes. A bem-aventurança, amados ouvintes, eu sempre tenho destacado isto. A bem-aventurança está acima do conhecimento do que tem que ser feito, de conhecer aquilo que tem que ser feito. A bem-aventurança está na prática, em praticar aquilo que você tem conhecimento que tem que ser feito. Agora é importante nós observarmos que, no tocante ao conhecimento da palavra, você precisa conhecer, ter o seu conhecimento aberto para conhecer a palavra. E então você vai praticar a própria palavra. Por isso que tem esse versículo tão badalado, principalmente nesses últimos anos, São João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas deixa eu te falar uma coisa, amado irmão, amado ouvinte. Você conhecer a verdade e não praticar a verdade, você não vai sair da estaca zero. Você não vai subir um degrau, 1 milímetro no degrau da estatura de um homem perfeito, de uma mulher perfeita, de um cristão perfeito. Até porque o cristão, ele é perfeito. Porque a palavra cristão quer dizer ser igual a Cristo. Cristo é o ungido. Então você vai entender de uma forma completa toda essa nossa programação. Você precisa receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que nos unge. É a unção que vem sobre nós, como disse João na sua primeira carta, capítulo 4. Essa é a unção que vem sobre nós, é a unção do Espírito Santo. Então, para você ser como Cristo, perfeito como Cristo, é preciso que você tenha a unção que estava em Cristo, ou seja, o Espírito Santo, o próprio Deus vivendo dentro de Jesus, fazendo dele o Cristo. É preciso que essa unção desse Espírito Santo esteja dentro de nós. Aí nós vamos conhecer a verdade e praticar a verdade. E é esta verdade sendo praticada que nos faz perfeitos como Cristo. São Mateus 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o Pai que está no céu. Está aí a grande questão. Se nós não conhecermos a verdade e sabermos apenas o que tem que ser feito, eu sei o que é a verdade, eu sei onde está a verdade, mas eu não tenho força para praticar a verdade, eu não dou conta de praticar a verdade, você ainda não tem nada. Me permita a comparação, mas é como você ter um desejo de ir a um determinado lugar, a uma determinada cidade longínqua,
Você tem um desejo de ir. Mas você não tem coragem para trabalhar, para ganhar o dinheiro da passagem. Então você tem o desejo, mas você não tem nada. Você não tem a condição de ir até lá. O seu desejo nunca vai te levar até lá. No tocante à palavra de Deus, é semelhante a isso. Se você não tiver coragem para enfrentar todas as dificuldades, todas as adversidades religiosas que têm cauterizado a consciência de nós, assim chamados cristãos, me permita eu generalizar. Me permita eu me imbuir nesse sentimento. Se nós não tivermos essa coragem para romper com todos os dogmas e aceitar a revelação da palavra, o conhecimento da palavra e colocarmos os nossos pés para praticar aquilo que nós sabemos que é a verdade, nós nunca vamos ter nada. Eu sei que a mensagem é a verdade. Eu sei que tudo que o irmão está pregando no rádio é a verdade. Mas o meu dogma está tão bom, a minha religião está tão boa. O meu pastor não implica comigo. Ele não é implicante. Ele não implica com a mulher pregar na igreja. Ele não é tão implicante como foi o apóstolo São Paulo. Ele não é machista, como dizem, como foi o apóstolo São Paulo. Ora, nós estamos vivendo na era de Laodiceia, amados irmãos, amados ouvintes, que por sinal quer dizer direitos do povo. É uma era fêmea, Laodiceia. Uma cidade da Ásia, conhecida pela sua riqueza, pelo seu esplendor, por não ter falta de nada. Por isso ela foi caracterizada justamente agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas Jesus, ela é rica, essa era é a era mais rica de espíritos. Escute só, você vai tomar Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 13, e você vai encontrar que no final da sexta era, você pode pegar no livro de Apocalipse capítulo 2 e 3, e você vai acompanhar as 7 eras da igreja, começando na de Éfeso e culminando até a de Laodiceia, que é esta que nós estamos vivendo, a última, por sinal. Então, você vai ver que no final da sexta era, quando o anjo toca a sua trombeta, ele ordena que os 4 animais que estavam segurando a ira, segurando aqueles 200 milhões de espíritos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates, foi ordenado a eles, no final da sexta era, que fossem soltos. Então eles foram soltos no final da sexta era, justamente no início da sétima era, esses 200 milhões de espíritos. Ali você vai chegar ao versículo 16, do capítulo 9 de Apocalipse, e você vai encontrar que são 200 milhões de cavalheiros soltos junto ao grande rio Eufrates. E o profeta de Deus, aquele que veio trazer a revelação de todas as coisas, pregou um sermão intitulado Festa das Trombetas. E ele disse que esses 200 milhões de espíritos foram soltos exatamente agora, no final da sexta era para o início da sétima era. Ela é rica. Esta era que nós estamos vivendo, ela é rica de espíritos. Há espírito para todos os lados que você imaginar. Agora, contra todos esses espíritos, Deus tem um só espírito. É por isso que uma das bem-aventuranças, está no versículo 3 do capítulo 5 de São Mateus, é bem-aventurado os pobres de espírito. É bem-aventurado aquele que só tem um espírito, o Espírito de Deus. Ele não precisa ter 2, 3, 4, 5, 10, 200, 2 milhões, 200 milhões. Ele precisa ter um espírito. E é esse que dá força para nós vencermos. Isaías capítulo 59, versículo 19 diz assim: vindo o inimigo como correntes de águas. Veja só, não é pouca coisa não. São 200 milhões. Você vai prestar bastante atenção nisso nas referências aqui mencionadas, citadas.
vindo o inimigo como correntes de águas. O Espírito do Senhor. Ele tem um só Espírito. Agora veja só, eu quero abrir um parênteses para melhor esclarecimento nossos, amados irmãos, amados ouvintes, porque nós temos muito apreço, como eu disse a princípio. Esse Espírito do Senhor, ele não tem como dirigir um só, ele é só um Espírito. Ele não tem como dirigir um para uma coisa e outro para outra, não. Ele não tem como dirigir um para a igreja fulana, outro para ciclana, outro para traclana e assim por diante. É até interessante nós citarmos nomes assim, dando exemplo. Mas é cada nome de igreja estão surgindo e surgirão mais. Nomenclaturas, denominações. Cada uma dirigindo o povo num rumo diferente. Agora veja só, você pergunta para mim, você talvez esteja me perguntando, como aquele sacerdote, grande sacerdote, homem de respeito, perguntou ao profeta de Deus, o irmão William Marion Branham. Então quer dizer que só a sua igreja está correta. Deus está na sua igreja apenas. Ele categoricamente responde, Deus está em sua palavra. Aleluia! Quer dizer louvor a Deus. Eu digo aleluia, aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Justamente porque isso me deixa eufórico. O Espírito do Senhor está conduzindo os filhos do Senhor para a sua palavra. Não está conduzindo o povo para uma denominação. Não. É um só Espírito. Por isso é bem-aventurado os pobres de espírito. Aqueles que têm um Espírito conduzindo-os pelas veredas da justiça. Por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agora veja só. Vindo o inimigo como correntes de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ora, quem luta por nós, irmãos, cristão, você que está na palavra e que estará completamente na palavra de Deus, agora, durante esse propósito que você tem feito, é o Espírito do Senhor, é Ele que te conduzirá a isto. Agora é necessário nós termos o Espírito do Senhor em nós. É necessário nós nos empobrecermos de espírito, perdermos todos os tipos de espíritos da era de Laodiceia que tem nos feito ricos como laodiceianos. É necessário nós perdermos toda essa riqueza de espírito e ficarmos pobres de espírito, com apenas um espírito. Seja esse o Espírito do Senhor. Agora, para isso, é necessário nós entendermos o que eles estavam fazendo e o que eles alcançaram em Pentecostes. O que eles estavam fazendo e o que eles alcançaram em Pentecostes. Bom, eles estavam ali buscando o poder do alto, não temos dúvida disso. Porque eles estavam em obediência. E o que eles alcançaram, também não temos dúvida disso, foi o poder do alto. E após eles receberem aquele poder sobrenatural, eles perguntaram, e agora, irmãos, varões e irmãos, o que devemos fazer? Disse-lhes Pedro, você quer receber esse Espírito? Eu estou te dando a receita agora, porque o Espírito Santo me conduziu a esta palavra. Atos, capítulo 2, versículo 38. Pedro dizendo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receba o dom do Espírito Santo. Tenha esse Espírito em você. Seja um cristão perfeito, com o que é perfeito vivendo em você, com Jesus Cristo vivendo em você, e não há outra forma de você chegar a essa totalidade do Espírito, de receber esse Espírito, se não estar em obediência à palavra de Deus e cumprindo, principalmente, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. E não tenha dúvida que você receberá então o Espírito do Senhor, que te guiará
em toda a palavra de Deus e te fará apto a herdar o reino de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue te abençoando, como tem nos abençoado até aqui, como tem te abençoado ao ouvir essas palavras, nós cremos que Ele continuará nos abençoando até aquele grande dia que está por vir. Amados irmãos, amados ouvintes, volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário, nessa emissora, se o Senhor nos permitir. Essa programação vai ao ar de segunda a sexta, às 20h30. De segunda a sexta, às 20h30. Se você desejar estar conosco no Tabernáculo da Fé, fazer uma visita, o endereço do Tabernáculo da Fé é Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília. Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília. E o nosso telefone para contato é prefixo 93 99207 3704. 99207 3704. Você fala diretamente com o pastor e pode tirar suas dúvidas e mesmo solicitar até uma visita, pedir livretos de volta à palavra original, como muitos outros sermões pregados pelo profeta de Deus enviado a nós nesta era. E nós vamos ficar ouvindo o hino de saída, que é Mão no Arado. E o Senhor te abençoe. Tenhamos todos uma boa noite no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Canta, irmão Ismael. As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o bom filho de Deus na terra foi pobrezinho. Queres seguir os meus passos, disse o meigo e bom Jesus. Tem que negar a si mesmo e levar a sua cruz. Quem lança a mão ao arado não pode olhar para trás. Tem que dar a este mundo adeus para nunca mais. Onde reina a tristeza, tem que proclamar a paz. O bom soldado de Cristo vence qualquer imprevisto e na batalha ele não cai. Foi por isso, meus amados, que Jesus nos escolheu para anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos gregos, dos gentios e dos judeus, e de todas as nações, e fazem discípulos meus. Quem lança a mão ao arado não pode olhar para trás. Tem que dar a este mundo adeus para nunca mais. Onde reina a tristeza, tem que proclamar a paz. O bom soldado de Cristo vence qualquer imprevisto e na batalha ele não cai.
vive assim tão pobre nas coisas que existem aqui. Prometeu-nos um lugar de descanso no porvir. Prometeu-nos levar pra morar junto de si. Esta é a recompensa daquele que o seguir. Quem lança a mão ao arado não pode olhar para trás. Quem entregará esse mundo a Deus para nunca mais. Onde reina a tristeza, tem que proclamar a paz. O bom soldado de Cristo vence qualquer imprevisto e na batalha